Aleluias. Boa noite, amados. Paz seja convosco. Vamos receber a Yara e o Arthur com carinho, aplaudindo ao Senhor. O Arthur é o filho? Já foi para a escolinha, né? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus te abençoe mais uma vez aqui conosco e permaneça. Amém? A Yara é da casa e está retornando à casa e eu estou muito feliz de tê-la aqui. Viu? Que Deus abençoe poderosamente. Queridos, vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para nós, para o nosso crescimento, para o tempo que nós estamos vivendo, para o nosso fortalecimento. 1 Reis 17. E para você que gosta de anotar, o tema da mensagem é o limite humano e a intervenção de Deus. Amém? Todos acharam? 1 Reis 17, tema, o limite humano e a intervenção de Deus. Nós vamos ler a partir do versículo, vamos ler a partir do 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. Fala ao nosso coração. Abre o nosso entendimento para nós compreendermos a sua vontade. Fala particularmente com cada um de nós, porque cada um de nós precisamos de uma palavra rema, revelada ao nosso espírito, que mude a nossa história, que nos coloque na direção certa daquilo que o Senhor tem, em particular a cada um de nós. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade de operar neste lugar e que o teu nome seja glorificado em todo o tempo. Nós declaramos que o nosso coração é uma terra boa, é uma terra fértil e a sua palavra ela é uma semente boa. Caindo ela no nosso coração, que ela produza frutos a 100 por 1 para a glória do teu nome. Amém? O limite humano. Nós vamos começar aqui pelo histórico daquilo que o profeta Elias foi nas mãos do Senhor. Esses primeiros versículos que nós lemos fala de uma comunhão muito grande que Elias tinha com Deus, uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida voltada para o Senhor, uma vida de sacrifício, como nós cantamos aqui nessa noite. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. E Elias vivia uma vida devota ao Senhor, dedicada a Deus. E esse texto mostra para nós a moral que Elias tinha com Deus. Esse texto mostra para nós o crédito que Elias tinha com Deus. Porque a Bíblia está dizendo para nós que Elias vai diante de um rei, uma autoridade máxima, e diz para ele: segundo a minha palavra, não vai
chover sobre a terra. Deus não mandou Elias dizer aquilo. Elias está deixando claro, sob a minha palavra não vai chover sobre a terra. Mas Elias tinha crédito com Deus. E quando Elias liberou esta palavra, esse decreto sobre a vida do rei Acabe, Deus entra na história. E aí Deus então traz uma palavra para Elias. E a palavra de Deus é: agora você sai daí, você vai para junto do ribeiro de Querite, você vai beber da água desse riacho, e eu já ordenei, olha o tempo do verbo, corvos que ali te sustentem. Deus, ele é um Deus que ele conhece todas as coisas e ele está diante de nós. E ele já está no controle de todas as coisas que vão acontecer. Nada vai pegar a Deus de surpresa. E isso é muito bom para nós que servimos a Deus. Isso significa que Deus ele vai nos preparar para todas as coisas que nós temos que lidar, que estiver diante de nós. Ainda que elas nos peguem de surpresa, nada estará pegando a Deus de surpresa. Ele está sempre no controle de todas as coisas, ainda que nós não venhamos compreender todas as coisas. Quão grande é o nosso Deus! Quão grande é o nosso Deus! Então Elias, com crédito no céu, libera uma sentença. E quando Elias libera essa sentença, ele também entra no limite humano. Porque a palavra que ele liberou afetou a casa do rei, afetou o povo judeu e afetou a ele como profeta. O decreto que ele liberou atingiu todas as camadas. Por isso que a Bíblia deixa para nós essa mensagem, que o riacho secou. Então, todo mundo experimentou da seca. 3 anos e meio sem chover mudou a história de Israel. 3 anos e meio sem chover mudou a história do reinado de Acabe. 3 anos e meio sem chover mudou a história de Elias. Mas conforme a palavra que Deus deu para ele, e por ele ser este homem devoto, dedicado ao Senhor e ter crédito com o Senhor, Deus cuidou de Elias no momento de seca, no momento de escassez. Isso já traz uma mensagem para nós, que Deus ele também pode cuidar de nós no momento de falta, no momento de escassez. Mas esse cuidado ele está associado a quê? Obediência. Que mais? Essa intervenção divina, ela vai ocorrer na nossa vida, na vida de quem? Tem crédito no céu. Quem vai poder viver o milagre no dia da escassez é quem tem crédito no céu. E a gente conquista crédito de uma vez? Você vai lá no banco e o banco fala assim: oi, tudo bem? Que bom que você chegou. Hoje eu vou te dar um crédito de 100 mil reais. Seu cartão é ilimitado. A gente consegue isso? Não. A gente consegue construindo um nome no banco. Crédito no céu, a gente consegue construindo no banco de Deus. A gente consegue essa credibilidade em construção. Isso significa que é diário. E quando é que a gente vai usar um crédito? Quando houver uma falta. Quando os meus recursos não forem suficientes, eu vou precisar de crédito. Então, Elias tinha esse crédito com Deus. Então, quando a palavra dele atingiu a ele próprio, ele teve que fugir da região. A Bíblia diz que o Senhor falou para ele assim: olha,
tem um riacho nessa região de Querite, água você vai beber de lá. E comida eu mando para você de manhã e de noite. E olha que interessante. Qual que foi o animal que Deus usou? Corvo, que era imundo. Para o judeu. O que Deus estava mostrando e tratando com Elias ali naquele lugar reservado? Que ele é poderoso para mudar qualquer coração podre. Ele é poderoso para transformar, ele tem o controle de qualquer vida estragada. Porque o corvo até então não tinha essa serventia de servir e de carregar alimento. Não é a natureza dele. Mas Deus estava mostrando para ele esse animal imundo. Se parece com tanta coisa imunda que você tem visto no seu caminho. Mas saiba que da mesma forma que eu estou inclinando esses animais para fazer o que eu quero, eu sou poderoso para tocar qualquer coração na terra. Eu sou poderoso para fazer qualquer coisa. A nossa crença, ela tem que estar em Deus nessa altura. De que não há nada impossível para Ele. Por isso que nós precisamos olhar as circunstâncias, não com os olhos da carne. Porque com os olhos da carne, muita coisa não existe mais esperança. Mas com os olhos espirituais, qualquer carne pode ser transformada pelo poder de Deus, por mais dura que ela seja. Ainda que a natureza dela esteja inclinada para algo que é errado, Deus é poderoso para mudar qualquer situação. E a Bíblia diz que de manhã o corvo descia, levava proteína e carboidrato. De noite o corvo descia, levava proteína e carboidrato. Tudo que o ser humano precisa. Deus, Ele conhece todas as nossas necessidades. Ele sabe de tudo que nós precisamos. A bênção dele já está sobre a nossa vida diária. Mas se nós queremos viver um milagre com Deus, tem uma fé suficiente para isso, tenha crédito no céu para isso, porque um dia a gente pode precisar. Amém? E Deus vai levantar quem Ele tiver que levantar. Quando o nosso limite chegar no fim, haverá uma intervenção humana, uma intervenção divina para todos nós. Amém? Bom, o ribeiro secou. Não tem mais água para beber. Por quê? Por causa da palavra do profeta. Não vai chover. Se não houve chuva, o riacho secou. Agora, Deus traz uma nova palavra, versículo de número 8. Diga, Deus tem um tempo para cada coisa na nossa vida. O tempo do riacho findou. O tempo dos corvos passou. Deus traz um novo tempo. Amém? Versículo 8. Então, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. O tempo do riacho e dos corvos findou. Deus só traz uma nova ordem. Deus só estabelece um novo tempo quando o tempo determinado dele findar. Seja paciente. Trabalhe as suas emoções para você viver dentro do tempo de Deus. Porque dentro do tempo de Deus é tudo mais fácil. Trabalhe o seu coração para entender o tempo que você está vivendo. E viva daquilo que Deus tem te permitido viver. Se é beber do riacho,
que assim seja. Se é comer alimento 2 vezes ao dia, que assim seja. Mas esse é o tempo que Deus está estabelecendo. E nós precisamos ser pacientes no tempo que Deus está estabelecendo. A Bíblia diz que pela segunda vez, Deus traz uma palavra para o profeta. O que ele já tinha feito? Pela segunda vez, ele já tinha ordenado. Deus já tinha ido na frente, pela segunda vez. Agora, profeta, você desce a Sarepta. E agora você vai morar lá. Porque lá nessa cidade, eu também já fui na sua frente. E eu já separei uma viúva para te sustentar. Deus vai na frente. E o que Deus faz na frente, nem sempre é do jeito que a gente espera. Deus pode surpreender você e quem está no seu caminho. Porque diz o versículo de número 10. Ele se levantou, foi a Sarepta e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que eu beba. Primeira necessidade. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na mão. Segunda necessidade. O que Deus supriu lá no riacho de Querite? Água e comida. Como que ele chega na cidade? Com necessidade de água, com necessidade de comida. O cenário mudou? Deus só trocou os papéis. Ainda havia uma seca sobre a terra, ainda havia fome sobre a terra, a palavra dele ainda imperava como profeta, ele ainda estava debaixo do decreto dele. A diferença é que agora não tem corvo na história e não tem riacho. Agora tem uma viúva. Com o mesmo cenário. Deus levou ele para o mesmo cenário. Mas o que Deus faz nesse cenário? Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus. Deus era Deus da viúva, mas ela conhecia que o Deus de Israel era diferente. Vive o teu Deus. Ela já tinha ouvido falar do Deus de Elias. Ela já sabia que esse Deus era um Deus poderoso, mas até então não era o Deus dela. Vive o teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e o meu filho, para que o comamos e morramos. Qual que era a expectativa de vida dessa mulher? Qual que era a expectativa de vida de Elias dentro desse cenário? Igual. Todo mundo igual. Deus, ele surpreende a gente. Nem sempre a maneira que Deus vai fazer o que nós esperamos que ele faça vai ser do jeito que a gente espera que seja feito. Deus, ele tem os caminhos dele. Por isso que respeitar o tempo é importante. Imagina se Elias reclamasse com Deus: Senhor, além de eu ter que comer da boca de um corvo, o Senhor me manda para a parte mais pobre da cidade. O Senhor me manda para a casa menos esguarnecida da cidade. Por que o Senhor não me mandou para a casa de um empresário?
para mim aproveitar um banquete, tem tanto tempo que eu estou comendo pão e carne. E agora nem carne tem, só vai ter pão. A ração diminuiu, agora é só carboidrato. Mas tinha uma mulher que precisava conhecer o Deus de Israel. Tinha um filho que precisava conhecer o Deus de Israel. E o valor de uma alma excede a de finas joias. Esta mulher estava sedenta. Esta mulher tinha fé, mesmo sendo uma estrangeira. Essa mulher estava no lugar certo. E o que essa mulher estava fazendo? Aguardando a morte. Mas aguardando a morte em silêncio. Aguardando a morte na casa que ela tinha, no lugar que ela tinha. Aí vamos entender a história. Qual era o cenário que a nação de Israel estava vivendo? A nação de Israel estava vivendo sobre o jugo de Acabe e Jezabel. A nação estava imergida em idolatria ao Deus Baal, a orgias que Jezabel oferecia no templo. E esse fedor subiu às narinas de Deus. E Deus usa o profeta naquela cidade, até o profeta chegar ao ponto de liberar uma sentença. Não vai chover. Deus trouxe algo pesado, mas isso não quebrantou o coração do rei, não quebrantou o coração da rainha e não quebrantou o coração do povo de Israel. Eles permaneceram na idolatria e nos seus pecados. E agora com um outro agravante. Porque como o cenário era de fome, pessoas começaram a morrer. Vidas começaram a perecer. Mas Jezabel, como rainha, tinha pão no seu reino. E ela começou a levar pão para o templo de Baal. E quem quisesse um pão era só adorar Baal. E o que o povo começou a fazer por causa de comida? Adorar a Baal. Não houve arrependimento, não houve mudança, não houve transformação. As pessoas não se aproximaram de Deus, pelo contrário. Por causa da fome, se aproximaram de Baal. Mas essa viúva era da Fenícia, era pagã. Ela estava em uma região pagã. Ela cultuava ao Deus Baal. Ela servia a esse Deus. Até o momento que ela começou a ouvir falar sobre o Deus de Israel. E na hora da fome, ela não buscou Baal. Na hora da fome, ela não buscou pão do altar de idolatria. Ela tomou uma decisão: eu vou fazer a última refeição e vou morrer. Por mais que a notícia seja triste, ela demonstra fé. Ela demonstra caráter. Ela poderia ter falado o que muitas mães falam: eu faço qualquer coisa para o meu filho sobreviver. Ela não fez qualquer coisa. Ela disse: nós vamos comer a última refeição e nós dois vamos morrer. Ela estava disposta a chegar ao fim, mas ela não procurou nada errado. Ela não fez nada errado. Isso subiu às narinas de Deus. Ela não era uma judia, mas ela teve mais fé e posicionamento quanto ao Deus de Israel do que os judeus que comiam pão do templo de Baal. É isso que Deus enxerga.
não é o nome que a gente carrega, não é o título que a gente carrega. Deus enxerga coração. Deus enxerga verdade. Deus enxerga fé. É isso que Deus busca. Ela tinha tudo para fazer o que era do costume dela. Mas ela fez tudo ao contrário. E ela agradou o coração de Deus por isso. Ela alcançou o olhar de Deus para a vida dela. Agora, mais uma vez, entra o crédito do profeta Elias. Porque ele disse, segundo a minha palavra, que não chova. Agora ele vai trazer uma nova palavra. Olha, te ouvi. É a última farinha, é o último azeite. 13. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Tua palavra é o último azeite e a última farinha. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Sob a tua palavra, pega o que você tem de resto aí. Esse punhado de azeite e esse punhado de farinha. Você só não vai cumprir o final da palavra, que é fazer para você e para o seu filho e morrer. Você vai fazer e vai me dar para mim comer o bolo. Depois você faz o bolo para você e para o seu filho comer. Ele só trocou isso. Quem estava decretando e falando é o profeta Elias. Mas com qual palavra que Elias estava chegando naquela cidade? Com a palavra de Deus. Eu designei uma viúva para te sustentar. E agora, Elias vai trazer para ela uma palavra de Deus. Se ela obedecer, Elias está dizendo assim, 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor traga chuva sobre a terra. Pensa que coisa linda. Acredita na minha palavra. Elias estava dizendo para ela, faz o bolo para mim. Nós teríamos fé para isso? De estar vivendo o pior momento e dizer para Deus assim, Senhor, eu confio em Ti. Eu vou orar por essa necessidade porque eu confio que o Senhor me ouve. Eu vou trabalhar no Teu reino porque eu confio no chamado que o Senhor tem para mim. Eu vou ser fiel na sua casa porque eu confio no que o Senhor tem para mim. Eu vou amar e perdoar porque eu confio na sua palavra. Nós temos fé para o dia mau? Ou a nossa fé é para o tempo bom? Será que Deus, Ele vai achar em nós comportamento dessa viúva? Ela ouviu a palavra do profeta. Ela deu crédito à palavra daquele homem porque ela sabia sobre o Deus de Israel. Ela só não servia, ela não conhecia, mas ela ouviu falar sobre esse Deus. Agora, Elias libera uma palavra de Deus. Se você acreditar no que eu estou falando, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Até que tempo? Olha o tempo da multiplicação. Olha o tempo da provisão. Até chover. Você entende que Deus tem um tempo para tudo? Tempo para o profeta ser sustentado por corvo,
tempo para o profeta ser sustentado pela viúva, tempo para o profeta orar e a chuva descer sobre a terra. Deus, ele trabalha em etapas, mas do começo ao fim, ele está no controle de todas as coisas. É por isso que todo tempo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É por isso que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor nosso Deus. Amém? Serepta tem o seu significado de lugar de fundição e refinamento. Lugar de fundição e refinamento. A fé dela foi testada e refinada. E ela passou no teste. Ela passou no teste. E a palavra de Deus se cumpriu. Ela podia ter mantido as suas raízes, ela podia ter mantido os seus costumes, mas ela deu crédito à palavra e ao Deus do profeta. Ela deu crédito à palavra e ao Deus do profeta. Qual que é a nossa diferença? Deus é o nosso Deus. E se nós não dermos crédito à sua palavra, a qual outro Deus daremos crédito? Quem nos apresentaria um Deus que está acima do nosso? Não existe. Ele é o alfa e ele é o ômega. Se eu não tomar a decisão de acreditar na sua palavra, não existe uma nova palavra para que eu creia. É por isso que Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele fechou a questão. Não existe um outro caminho. Não existe uma outra palavra. Não existe um outro algo que vai acontecer. Deus está nos convidando a dar crédito à sua palavra. Aí entendemos que o que está escrito vai se cumprir na terra. E que nós precisamos estar prontos, com uma fé viva, para tudo aquilo que nós tivemos que viver no cumprimento da palavra de Deus. Porque Deus vai trazer juízo sobre a terra, mas quem está na terra? Diga nós. Assim como o profeta Elias experimentou da sua própria profecia, eis-nos aqui, Senhor. Nós também vamos experimentar de toda a palavra de Deus que está designada sobre a terra. Nós também vamos passar por todas as fases, mas nós podemos passar com o caráter e a fé dessa viúva, ou nós vamos passar com a posição do povo de Israel. Com o coração endurecido, com o coração indignado, com o coração entristecido, com murmuração. Nós precisamos aprender com esta viúva. Esse texto fala de fé, ele fala de posicionamento, ele fala de escolha, ele fala de fidelidade no pouco e ele fala de milagre. O que nós precisamos que Deus trabalhe em nós? Está faltando fé, está faltando posicionamento, está faltando fazer escolhas melhores. Está faltando em nós fidelidade a Deus no pouco. Está faltando em nós vivermos e testemunharmos o milagre do Senhor. O que falta em nós? Como nós agimos nos nossos dias difíceis? O que te falta é a rota que você precisa corrigir, enquanto é possível. O que te falta é a rota que você precisa corrigir,
enquanto é possível. Amém? Porque se nós não corrigirmos a rota, nós podemos trocar a Deus pelas circunstâncias humanas. Então, quando nós estivermos vivendo as nossas limitações humanas, nós precisamos confiar na providência divina. Nós precisamos confiar no Senhor e não trocar Deus pelas circunstâncias humanas, que foi o que o povo de Israel fez. Deus não está mandando chuva, então nós vamos comer pão da mesa de Baal. Ao invés do povo orar, clamar, chorar, arrepender, ter a sua vida transformada, o seu coração quebrantado, o povo foi para a mesa de altar, recursos humanos. Reflita sobre isso, igreja. Porque nós estamos falando de coisas que são passíveis a todos nós. Nós somos humanos. Nós somos tendenciosos a isso. É por isso que a nossa fé precisa ser fortalecida constantemente em Deus. É por isso que nós precisamos estar firme nele. Porque senão a gente troca Deus pela circunstância. Quantos cristãos já estão fazendo isso? Hoje a gente vê isso direto na internet. Deus não me ouviu. Eu escuto sempre uma frase assim: servir a Deus é difícil e esperar Deus responder é difícil. Mas no terreiro é rapidinho. E entre aspas, é uma verdade. Porque qualquer coisa que o inimigo tiver para doar, ele só tem interesse em uma coisa: na alma. E o que Deus tem para fazer na nossa vida, Ele faz por amor, por misericórdia, dentro do tempo dele. A gente poderia olhar para essa história e falar assim: por que Deus não livrou Elias? Ele era um homem de Deus, ele tinha crédito no céu. Quer uma notícia? Boa! Você aguenta aí? Sabe por que Deus não livrou Elias? Porque Deus não tem filhos favoritos. Tem filhos que têm crédito no céu. Ele é diferente de quem não tem, mas Deus não tem filho favorito. A palavra é para todos. A recompensa é para todos. O que ele tem é para todos. Deus não tem filho favorito. Ele não trata ninguém com favoritismo. É tudo igual. Tudo igual. A diferença é que quem tem crédito no céu chega na frente. Quem tem crédito alcança coisas de quem não tem. Só isso. Mas Deus não tem filhos favoritos. Israel, na hora que faltou o pão, comeu da mesa de Baal. A viúva pagã, na hora da fome, aguardou um milagre e comeu da mesa de Deus. Todos os dias, até descer chuva sobre a terra. Escolha. Quem escolhe a mesa que vai se alimentar somos nós. Mas para isso, a gente tem que estar disposto a morrer por ti. Nós não podemos apenas cantar: Senhor, eu estou disposto a morrer por ti. Você tem que estar disposto a morrer.
Tem que ser como essa viúva, é a última comida e nós vamos morrer. Isso atrai o olhar de Deus. Esse coração. Em casa você lê Provérbios 25, 28. Treine a sua mente para não ser dominada por aquilo que você sente. Treine a sua mente para não ser dominada por aquilo que você sente. A viúva sentia fome, mas a mente dela não foi dominada pela fome. A mente dos israelitas foram dominados pela fome. Treina a sua mente para não ser dominada por sentimentos. Treina a sua mente. Isso vai te manter no lugar de segurança. Porque o dia mau, a falta e a escassez dominou os judeus a ponto deles comerem da mesa de Baal. Se nós deixarmos os nossos sentimentos nos dominarem, não vai dar bom. Não vai ficar legal. Treina a sua mente. Elias, eu estou de acordo com a sua palavra. Então foge. Desce para Serepta. Fica lá um tempo. Elias, o riacho secou. Sai daí. Vai para Sidom. Eu separei uma viúva lá para cuidar de você. Elias, volta agora no palácio. O tempo de Deus. Não ser dominado por aquilo que se sente, pelas emoções. Nós precisamos ter cuidado disso. É muito fácil a emoção gritar. É muito fácil o sentir. Você já reparou que o tempo todo a gente está falando sobre o que a gente está sentindo? Oi, bom dia. Como você está? Cansado. O tempo todo a gente está falando sobre o que a gente está sentindo. Você entende o quanto sentir é forte na gente? Treina a sua mente. Isso é possível? Isso é possível. Existem pessoas que a mente o tempo todo é assaltada com coisas negativas. Se você não treinar a sua mente, não tem cura. Sabe como eu treino a minha mente? Eu digo para mim, eu já passei por tanta coisa, isso aqui é só mais uma. Eu sou capaz. Eu dou conta. Eu venço. É só mais uma. Eu tenho cicatriz demais para ser abatida. Eu permaneço de pé. É isso que eu digo para mim mesmo. Venha o que vier. Eu tenho cicatriz demais para tombar. Eu permaneço de pé. Minha mente está treinada para ouvir isso. Em momento algum, a minha mente diz para mim, agora deu ruim, agora é o fim. O tempo todo ela diz para mim, continue a marchar, porque você vai chegar onde você tem que chegar. Treinamento. Por que eu tenho esse treinamento? Porque eu carrego cicatriz. Porque eu tenho experiência com a dor. E a dor, ela é necessária. Depende do que a gente faz com ela. Amém? Fique sobre seus pés. Vamos adorar o Senhor? Aqui tenho eu no céu, além de ti. E não há na terra quem eu queira mais que a ti.
estou apaixonado. Desesperado de amor, eu estou disposto a morrer por ti. E construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Coloca a mão sobre o teu coração. Deixa Deus te levar a este lugar de confiança, de uma fé viva. Creia no Senhor contra as circunstâncias. Entenda que Ele está aí, que Ele está com você, que Ele tem o melhor para você. Receba dEle aquilo que Ele tem para você. Que os olhos do seu coração possam ver que Deus, Ele cuida de ti. Talvez você está vivendo um tempo que você não gostaria de estar vivendo, mas permaneça no Senhor nesse tempo, porque se você permanecer, Ele te tira deste lugar e te leva para um lugar melhor, até que Ele mude a sua história. Deixa Deus galgar o tempo que Ele tiver que galgar na tua vida. Confia nele. Confia nele, não entristeça teu coração, achando que você foi deixado de lado, achando que as coisas não estão acontecendo na tua vida, que Deus se esqueceu de você. Deus, Ele não esquece dos seus filhos, Ele não esquece da promessa feita a nós. O nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus de perto, é um Deus de longe, e a sua palavra, ela jamais falhará. Ele cuida de você. Respeite o tempo, passe o tempo com o Senhor. Veja o Senhor no silêncio daquilo que você está vivendo. Mas entenda, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Somente confia nele. Somente espera nele. Quando você vencer esse estágio, Deus te levará a um outro. E nesse novo lugar, Deus vai formar coisas novas em você. Deus vai cicatrizar as dores do primeiro campo. Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar novas ferramentas. Ele vai te dar novas experiências quando você chegar no segundo campo. Porque Ele tem mais para realizar através da sua vida. Elias abençoou a casa da viúva com azeite e com pão. Ali ele foi cuidado, ali ele foi alimentado, ali ele alimentou espiritualmente aquela mulher e o filho. Ele viu o milagre do Senhor. Mas Deus ainda tinha tantos milagres para Elias viver. Ele ia fazer coisas maiores. Deus preparou cada degrau, Deus galgou com ele cada espaço para que a sua fé crescesse. Porque ele ainda ia fazer coisas grandiosas. Elias não apenas orou para chover e a chuva desceu. Elias teve que orar para cair fogo do céu. Por 2 vezes Elias orou para cair fogo do céu e Deus ouviu. Que crédito, que fé. Que lugar que Elias chegou.
porque ele escolheu obedecer e enfrentar o pequeno lugar que ele estava. Deus tem cuidado de você. Seja fiel ao Senhor com a sua vida, com tudo que Ele tem colocado no seu coração. Não olhe à direita, não olhe à esquerda, olha para o Senhor. Caminha, continua crendo. Não deixe a tua alma dizer para você que Deus está demorando. Deus não demora. Deus faz tudo no tempo certo. Deus está trabalhando. Deus não demora com nada. Você talvez não chegou no lugar que Deus quer que você chegue, para que Ele opere um milagre. Então continue olhando para frente. Continue caminhando. E deixa Deus trabalhar. Porque Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz.